E aí, rapaziada, voltamos, hein? Eu vou fazer uns 3 questõezinhas aqui de eletrodinâmica, bem tranquilo, tá? Só pra gente relembrar uns conceitos simples aqui, que geralmente aparecem. Depois a gente vai pra eletrostática, depois eu vejo o que eu faço. Vamos lá. Questão número 1 diz o seguinte: um fio difusível de massa, já vou olhar aqui de cara, já vou passar isso aqui para quilograma, que eu já vi aqui, ó, que o calor latente está em quilograma, então já vou mudar para não perder tempo. Um fio difusível de massa 10 gramas e calor latente de fusão igual a 2,5 vezes 10 a quarta, numa sobrecarga fica submetido a uma diferença de potencial de 5 volts. Então ele vai ter uma sobrecarga e vai passar uma corrente de 20. Essa sobrecarga vai derreter esse fio durante um intervalo de tempo ΔT. Supondo que toda a energia elétrica fornecida na sobrecarga fosse utilizada na fusão total do fio, então toda energia ela vai ser utilizada para fusão. Então a energia elétrica ela vai ser utilizada para gerar esse calor, um calor latente. E a gente sabe que energia elétrica é potência vezes tempo. E calor latente é a massa vezes o calor latente de fusão. Essa potência, por sua vez, é a potência que eu estou utilizando. Então é a potência útil. U vezes I. ΔT ml. O U tem, bem tranquilo. O I também. ΔT é o que eu quero. M, viu como eu falei que a gente tinha que mudar o M? Olha lá o M. 10 a menos 2. Quanto é o latente? 2,5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 2 dá 100. 100? Isso aqui tá muito pequeno. Deixa eu ir para uma outra região aqui. Isso aqui eu vou trazer aqui para cá. Isso aqui dá 10 ao quadrado ΔT. Isso aqui, ó, 10 a menos 2 com 10 a menos 4, com 10 a quarta, isso aqui dá 10 a 2. Ó, 10 a 2, 10 a 2. Então qual é o intervalo de tempo que isso aí demora? 2,5 segundos. Letra C. Bem tranquila, bem light, bem tranquila a questão. Só para você lembrar o conceito, que a energia elétrica foi transformada em calor e fundiu o fio. Tranquilo? Vamos partir para outra sem pensar muito. Que é isso? É questão, é resolução, não tem que ficar inventando nada não. É assim que tem que fazer na prova. Chega lá, olhou a questão, sabe fazer, faz. Não sabe, estuda mais. Tá faltando isso. Questão 2, questãozinha da EFON. Também bem tranquilo, ó. Um jovem deseja montar uma instalação elétrica para uma festa, como na figura abaixo, que é essa figura que ele está dando aqui pra gente. Serão ligados em paralelo um som, aqui está o aparelho de som, e N lâmpadas, ou seja, várias lâmpadas, todas com a mesma potência de 150. Todas. E o som aqui tem 800. Cada uma. A instalação é alimentada por uma rede de 220 volts. Então, vou ligar numa rede de 220. Isso aqui você ignora, que não vai servir para o nosso problema. E um disjuntor de 15. Disjuntor aqui é um aparelhinho que eu utilizo caso a corrente venha maior do que isso aqui. Ele desarma e protege meus equipamentos elétricos. Ele pergunta quantas lâmpadas eu posso ligar em paralelo. Lembrando, coisas em paralelo, no caso resistores em paralelo, lâmpadas em paralelo, todas vão ter a mesma diferença de potencial. Beleza. Mas olha que interessante. Esse aparelho aqui, ele vai fornecer, ele tem uma potência total para alimentar 800, 150, 150, 150, 150, N vezes. Então a potência total desse aparelho, ela vai alimentar os 800 mais N lâmpadas 150. E como é que eu calculo essa potência total desse meu sisteminha? Potência total é U vezes I. 800
mais 150N. Só que U, a gente sabe, ele deu 220 vezes I, que é 800, mais 150N. Como você está no momento da prova igual a mim, sem calculadora, ó, dá aquela reduzida, para facilitar malandramente. 220 vezes 15, se eu não tiver muito enganado, eu acho que dá 300 alguma coisa. Eu vou fazer aqui na calculadora porque eu malandramente abri uma calculadora, né? Se eu não estou muito enganado, isso dá 330. É igual a 80 mais 15N. Fazendo essas continhas aqui, se eu não estou muito enganado, isso dá aproximadamente 16,6. Ou seja, eu consigo ligar aí 16 lâmpadas sem que o disjuntor desarme. Ah, mas não é 54? Não. Não é 12? Não. 12 não vai fazer o que eu quero. Tá? 22 passa e 5 menos ainda. Então, eu consigo 16 lâmpadas. Tranquilo? Questão tranquila, sem maiores problemas. Tranquilidade? Vamos pular, vamos. Hoje é para fazer questão, só questão. Próxima questão. AFA. O gráfico apresenta o comportamento de um receptor. Cuidado, é um receptor, não é um gerador. Receptor. Equação do receptor U igual a E mais RI. Equação de um gerador U igual a E menos RI. Uma equação crescente, olha o gráfico, uma equação decrescente. Seria um gráfico assim, de uma equação decrescente. Aqui é o U, aqui é o I. Beleza? Aqui é a corrente de curto-circuito e aqui é o nosso Ezinho. Tá bom? Então aqui a gente tem, quando a DDP vale 10, eu tenho o E mais o R, o I vale 0. Então a gente acabou de encontrar quanto é a força eletromotriz, a força contra-eletromotriz desse receptor. Vale 10. Agora eu vou pegar esse ponto aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Tá ficando bonito essas cores. Quando o U vale 20, o E eu já sei que é 10. O R eu não sei, mas o I eu sei. O I eu sei que é 5. Então aqui eu tenho 20 menos 10, 5R. 10 sobre 2. Acabei de encontrar o R. O Rzinho, 2 ohm. A pergunta do problema é: o valor da resistência interna do receptor em ohm e a diferença de potencial em seus terminores quando a corrente for 3 amperes. Quando a corrente for 3 amperes, quando a corrente estiver aqui, qual é a diferença de potencial aqui? Olha, a resistência interna eu acho que a gente já encontrou. Na hora da prova, você vem aqui, ó, já marca, já vai para outra questão, você já encontrou. Você não tem mais que fazer nada. A resistência interna aqui, teoricamente, é constante para esse sistema, não vai variar. Tá? Sabendo que ela varia, mas aqui não. Então já matou o problema, agora basta fazer isso aqui. Aí dá para fazer por semelhança, dá para fazer de N forma, mas vamos usar o que a gente está fazendo, né? Aqui, ó, vamos usar a própria equação. Eu quero saber o U. O E é o mesmo. A resistência é 2. Quando a corrente vale 3. Então, quando dá U, 10 mais 6. Como a gente já esperava, né? Letra A. Tranquilo, sem problema, só não esquece da diferença da equação do receptor. Ela é positiva, a equação do gerador ela é negativa, para não errar. Depois eu trago mais questões. Aquele abraço. Daqui a pouco tem a de eletrostática. Fui!
Voltei. Aqui é rapidão, eu fui e volto. Eletrostática, mais 3 questõezinhas. Vamos matar aqui com uma questãozinha da AFA. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Uma pequena esfera de peso P e carga elétrica 10 vezes 10 a menos 16 encontra-se suspensa. Então aqui, vamos rascunhar logo. Tem um fio aqui e uma esfera suspensa. O fio é de seda, é isolante, não deixa passar carga elétrica e de massa desprezível. Legal, vamos colocar ela presa aqui, né, porque ela não está voando, está presa aqui em cima de alguma coisa. A esfera está no interior de um campo elétrico, então tem um campo elétrico aqui uniforme. Tem um campo elétrico aqui de módulo 300 Newton por Coulomb. E é orientado vertical. Opa, esse campo é vertical para baixo. Vamos botar uma observação aqui, para a gente não esquecer. A relação entre campo e força. Se a carga for positiva, o campo e a força sempre terão mesmo sentido e mesma direção. Aqui. Se a carga for negativa, o campo aponta para um sentido e uma direção, e a força para o outro sentido do campo. Tranquilidade? A direção é a mesma, mas o sentido muda. Então guarda essa observação que a gente vai utilizar aqui. Então o campo está apontando para baixo. A gravidade, já que tem massa, também aponta para baixo. A aceleração da gravidade. Então vamos lá. Considerando que a carga elétrica da esfera é inicialmente positiva, então no primeiro momento essa carga aqui é positiva. Vamos colocar o sinalzinho dela aqui para a gente não se perder. Então essa carga aqui é positiva. Aí ele vai me perguntar o seguinte, o que ele vai me perguntar aqui? Quais são as forças de tração quando a carga é positiva e quando a carga for negativa? Bom, primeiro caso, carga positiva, carga maior do que zero. Quais são as forças que agem na esferinha? A gente tem o peso dela para baixo, tem um fio, então tem a força de tração. Mas a carga não é positiva, então o campo não está para baixo sempre, então a força agora também tem que estar para baixo, no mesmo sentido do campo. Então tem uma força elétrica apontando para baixo. O sistema está em equilíbrio, não tem nada que não faça isso, então posso escrever aqui a força de tração para cima é igual à soma do peso mais a força de natureza elétrica. Então essa tração, quanto é o peso? 6 vezes 10 a menos 3. Como é que se calcula a força elétrica? Bom, é só a gente lembrar, né? Campo elétrico é força sobre carga. Se campo é força sobre carga, então a força é o campo vezes a carga. Campo vezes a carga é a força. Então eu vou trocar o campo, 3 vezes 10 ao quadrado, já coloquei em potência de 10. A carga, 10 vezes 10 a menos 6. Eu acho que aqui está eu aqui no vídeo, mas eu acho que dá para fazer. Ó, isso aqui dá 30, né? Isso aqui, ó, dá 10 a menos 5, 10 a menos 5 com 10 a 2, dá 10 a menos 3. Então, 3 vezes 10 a menos 3. 3 com 6, 9 vezes 10 a menos 3, Newton. Já chamo a força de tração na situação que a carga é positiva. Aí, é prova, não esquece. Já vai lá. Já elimina para ficar com menos coisa. Pronto, acabou. Acabou. Ó, acabou. Tchau, vai para outra. É assim que faz prova, acabou. Ah, mas eu quero fazer. Tu não tem tempo. Mudar a cor. Faz em casa. Quando chegar em casa, faz, vou fazer para tirar onda agora que eu vou fazer tudo. Faz em casa. Agora a carga é negativa. O que vai mudar? Vai mudar aqui. A tração continua para cima. O peso para baixo. Agora a força elétrica para cima. Então a tração mais a força elétrica é o peso. Então aqui a gente sabe que a tração vai ser o peso menos a força elétrica. Mesma coisa.
Só que qual é a diferença agora? Ó? Os mesmos dados. 6 vezes 10 é menos 3. Menos, a força vai dar o mesmo valor, ó. 3 vezes 10 é menos 3. 3. Ou seja, então essa força de tração dá 3 vezes 10 é menos 3 Newton. Realmente, bateu lá o meu gabarito. Vendo? É prova, filho. Aqui, ó, desse ponto aqui, ó, daqui acabou a tua questão. Aqui, tu já vai para outra questão. Não tem mais opção igual. É assim que faz prova. Tem técnica, tem estratégia. Prova é estratégia. Nem sempre o mais inteligente que passa. Quem passa é aquele que tem melhor estratégia na hora de resolver as questões. Esquece o 01. 01 é caso à parte. 01 esses caras são caso à parte. Aqui é quem tem melhor estratégia consegue entrar. Nem que você seja o último. O importante é você entrar. Tranquilidade? Vamos para outra. Essa questão é boa. Essa questão é boa. Vou nem começar a ler a questão, já vou te mostrar uma coisa para você lembrar. Ó, vamos colocar uma placa aqui, duas placas paralelas aqui, ó. Essa placa tem um potencial positivo, essa placa tem um potencial negativo. Ou seja, o potencial em cima dessa placa é sempre o mesmo, o potencial elétrico em cima dessa placa é sempre o mesmo. Então, eu estou numa coisa que a gente chama de superfície equipotencial. Então, vamos botar aqui 3 volts. E aqui menos 3 volts. Concorda que tem um ponto aqui no meio, em algum lugar? Vamos botar aqui no meio. Em que eu tenho 0 volts? Né? Porque eu estou no 3 e menos 3, aqui eu tenho que ter 0. Então, olha só. Como é que eu posso escrever o meu campo elétrico? Entre duas placas tem um campo elétrico, gerado pela diferença de potencial. Então, aqui tem um campo elétrico. Que está nesse sentido e nessa direção. Aqui é a teoria, para você não esquecer. O campo elétrico, é sempre perpendicular à superfície equipotencial. Não esquece disso. O campo elétrico é sempre perpendicular à superfície equipotencial. Aqui é a superfície equipotencial, ó. Olha o campo perpendicular a ela. Olha o campo perpendicular a ela. Olha o campo perpendicular a ela. Beleza? Guarda essa teoria. Campo é perpendicular à superfície equipotencial. O campo é tangente às linhas de força. Não esquece das linhas de força. Depois a gente faz uma questão de linha de força. Os valores do potencial elétrico em cada vértice do quadrado, a questão. Vamos para a questão. Aqui, ó. O potencial em cada vértice do quadrado foi dado. O potencial do vértice A é 0. O potencial do vértice B é igual ao vértice C. Vértice D. Olha que interessante. O potencial aqui é igual ao potencial aqui. Então, isso aqui é o quê? Qual é o nome disso aqui? É uma superfície equipotencial. Aqui tem outra superfície equipotencial, ó, que está no vértice C, que é 10 volts. Aqui é 0. Não, aqui que é o 0, né? Deixa eu riscar esse camarada aqui. Riscar. Que cor que eu estou usando? Vermelho. Aqui no B, 5. Aqui que é o 0, em cima do eixo Y. Olha que legal. Olha que legal o potencial. Olha só, o que eu posso escrever aqui? O campo elétrico. O que eu posso falar do campo eletrostático? O que eu posso falar do campo eletrostático? Ele é sempre perpendicular à superfície equipotencial. Então o campo aqui, ó, tá para cá, tá para cá, tá para cá. Olha lá. O meu campo é um campo uniforme e está na direção do eixo X. Não está na direção da bissetriz. Criado por duas cargas pontiformes, não tem carga nenhuma. Não tem carga nenhuma. Isso aqui é a continuação da letra D. Não tem carga nenhuma. Ah, mas qual é o sentido do campo? Não, ele não quer saber o sentido, ele quer saber a direção. A direção é a letra A. Ponto final. Entendeu? Teoria. Campo elétrico é sempre perpendicular à superfície equipotencial. Campo elétrico é sempre tangente às linhas de força.
e proporcional às linhas de força, ao número de linhas de forças. Quanto mais intensas são as linhas de forças naquela região, maior a intensidade do campo elétrico. Guarda isso. Tranquilidade? Vou para outra. Aqui é pum, pum, pum. Vamos para outra. Questão número... Não tem número. O legal é a parada boa, é que eu não boto números nas questões. Mas vamos lá. Um campo elétrico é gerado por uma partícula. Aqui está a partícula. 5 vezes 10 a menos 6 no vácuo. Qual é o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova? Que do ponto X eu tenho uma carguinha aqui de prova, que ela vai do ponto X para o ponto Y. Eu posso fazer de uma maneira bem rápida para você. Eu quero saber qual é o trabalho do ponto X para o ponto Y. Trabalho de força elétrica, eu vou botar trabalho com essa letra que eu acho legal. Nada mais é do que a diferença de potencial de X, potencial de Y, multiplicado pela carga. Com isso aqui, consigo encontrar qual é o trabalho dessa força elétrica. Desde que eu lembre como é que se calcula potencial, né? Cuidado, hein? Essa aqui é a carga de prova, é essa que vai realizar o trabalho, não é essa. Mas eu preciso saber qual é o potencial no ponto X, qual é o potencial no ponto Y. Como é que se calcula potencial? K, carga sobre distância. Aqui, 9 vezes 10 a nona. A carga que está gerando potencial em X. 5 vezes 10 a menos 6. A distância de Q até X. 0,2. 0,2 nada mais é do que 2 vezes 10 a menos 1. Então, quanto está o potencial em X? Deixa eu só apagar esse cara aqui. Quanto dá o potencial em X? Isso aqui dá 45, né? Sobre 2. 45 sobre 2 é 22,5. 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 a 3. Esse camarada sobe. Isso aqui fica 22,5 vezes 10 a quarta volts. Olha eu calculando o campo. Volts por metro. Ei! Sai. Aí. Potencial. Pronto. Tá lá. Esse aqui é o potencial em X. Como é que eu calculo o potencial em Y? Olha para cá. Vou usar roxo. Mesma coisa. K, a carga, só que agora é outra distância. Então, potencial em Y. 9 vezes 10 a nona. A carga é a mesma. 5 vezes 10 é menos 6. Só que a distância agora é 1,5. Da carga aqui até Y é 1,5. Então, quanto dá o potencial em Y? Aqui vai dar 45 dividido por 1,5 vezes 10 a 3. Aqui é 1,5, é 15 vezes 10. Então sobe isso aqui, o potencial em Y dá 3 vezes 10 a quarta volts. Tá aí os dois potenciais. Agora, com base nisso, eu posso encontrar qual é o trabalho. É a diferença de potencial, 22,5 menos esse 3, vezes 10 a quarta, multiplicado pela carga de prova, 2 vezes 10 é menos 8. Quanto dá? 22, vou usar uma calculadora aqui, deixa eu ver aqui, 22,5 vezes isso. Isso aqui dá 3,9 vezes 10 a menos 3, o famoso joule, o famoso trabalho. Positivo, né? Tem um trabalho positivo. Eu saio do maior potencial para o menor potencial. Questão também tranquila.
tranquilinha da prep, beleza? Fiz 3 questõezinhas só porque a galera pediu para fazer 3 de cada, MHS, eletrostática e eletrodinâmica. Depois tem mais, eu trago mais questões, é que eu estou aprendendo ainda a movimentar o negócio aqui. A hora que eu ficar craque, a hora que eu for pro quadro, eu vou botar um quadrozinho aqui pra gente fazer umas coisas, vou fazer mais questões, valeu? Aquele abraço.